Meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. É sempre bom estar aqui na presença de vocês em mais uma aula, em mais uma live. E hoje nós temos a incrível missão de falar sobre ela, a nossa análise combinatória. Isso mesmo! O nosso foco aqui nós iremos trabalhar com duas pegadas. Para o nosso concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para o PND e também, demais certames. Porque afinal de contas, a análise combinatória, ela cai no Profimat, ela cai em concurso de prefeitura, concurso estadual, concurso municipal, o PND, que é nacional. Então, a análise combinatória ela está em tudo. Galera, e é isso. A gente vai trabalhar aqui com questões. Então, ó, eu separei questões da banca Quadrix, do último concurso do Distrito Federal. Ó, peguei ali muitas questões. E depois, como é de praxe, peguei da FGV, Banca FURB, Fundação Carlos Chagas e por aí vai. É uma live incrível que eu estou fazendo aqui com vocês para a gente trabalhar com as questões de análise combinatória, tirar as nossas dúvidas. Eu vou estar ali com vocês, ó, ensinando a parte do conteúdo, o que vai ser explicado e tudo mais. É claro que isso não é uma aula teórica, tá bem? A aula teórica, ela tem muito mais nuances, né? Mas aqui eu vou tentar fazer um resumo do conteúdo em cada questão. Essa live ela vai estar dividida em alguns blocos, tá? Onde a gente vai dar aquele descansozinho, aquele respiro na alma e voltar com tudo, tá bom? E você aí que está participando, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa, que é a Matemática Superior. Nós estamos aqui com lives às quintas e sábados. Vocês estão participando aqui dessa live aqui no sábado, certo? E se você quiser dar aquele plus na sua preparação, estudar com eficiência, com qualidade, com material que, nossa, é um material feito para professor, feito para você conseguir a sua aprovação, você tem aí o Matemática Superior, melhor curso de matemática para professores. O link está na descrição do vídeo para você adquirir, tá bom? E se você quiser participar dos nossos grupos, os grupos exclusivos para membros é do Matemática Superior, se você quiser participar do nosso grupo geral, para você saber das lives, quando que vai ser a live do Profimat, quando que vai ser a live do Rio Grande do Sul, quando que vai ser a live do Distrito Federal, quando que vai ser a live do PND, você também pode entrar aqui na descrição e falar direto com a gente. No mais, sejam todos bem-vindos aqui para essa aula. Espero de coração que você goste e que ela te ajude na sua preparação. Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar aqui com a análise combinatória. Aqui a leitura da questão, vamos fazer aqui a nossa leitura, mas antes deixa eu hidratar aqui um pouquinho a garganta, só um minuto. Vamos lá. Estamos aqui ó, com uma questão da banca Quadrix, do Distrito Federal, 2022. Um quebra-cabeça é um jogo que consiste em juntar peças com diferentes formatos para que se obtenha, no final, uma imagem completa. Duas peças podem ser unidas caso vão de uma se encaixe na proeminência da outra. A proeminência é aquela parte assim mais para fora, tá? Considerando um determinado quebra-cabeça que possui peças quadradas de aresta igual a 1 centímetro e dois tipos de par vão proeminência, sendo deles um triângulo equilátero ou um meio círculo, em que o diâmetro do círculo e o lado do triângulo tem 0,2 centímetros de comprimento, considerando que cada peça deve ter um vão ou uma proeminência de cada um dos lados. Ou seja, ela não pode ser reta, tá? A gente, no caso aqui, está considerando situações em que o quebra-cabeça não tem borda, né? Mas, enfim, para vias de questão. E isso dele tá falando dessas medidas, tá? Essas medidas aqui é só para dar o contexto da questão. Tá? A gente acaba que não vai utilizar muito isso daqui, não. Então, ó, julgue o item desconsiderando a imagem como fator importante da conexão de peças. Há 256 formatos de peças, desconsiderando rotações. Então, gente, nesse item, ele está querendo que você determine a quantidade de peças que você pode formar
considerando essas situações, ou seja, não tem esquinas, certo? E desconsiderando a rotação. Porque se você pegar aqui o celular, aqui, ó. Aqui é um celular retangular, mas vamos pensar que seja quadrado. E aí você girar, é a mesma peça, entenderam? E aí na análise combinatória a gente sabe que tem problemas que quando a gente rotaciona, dependendo do que a gente faça, vai considerar que é um caso diferente. Então, a gente vai ter aqui duas situações. Primeiro, vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos que considerar as possibilidades, certo? Que são ali com o que ele falou, que você tem o triângulo, cadê? Você tem o triângulo e o meio círculo que podem estar em vão ou proeminência. Então você tem o triângulo, meio círculo, vão ou proeminência, vão ou proeminência. Isso nos dá 4 possibilidades, tá? Então uma peça que seria, por exemplo, assim, ela pode estar desse jeito, ela pode estar aqui para dentro também, ela pode estar com esse meio círculo, e ela pode estar aqui, ó, para dentro. Isso aqui seria um exemplo. Tá vendo? Aí seria aqui o nosso exemplo. Bom, perfeito. Aí você tem o quê? Além disso, desconsiderar as rotações. Então nós temos esses dois casos, porque ele foi bem enfático aqui de desconsiderando. Bom, vamos para o primeiro cálculo. Essa primeira parte do considerar as possibilidades vai trazer para a gente o princípio fundamental da contagem. O PFC, galera, o PFC, ele é peça fundamental para você resolver as suas questões de análise combinatória. O professor de matemática, ele tem que ter o PFC como base, tá? O PFC, ele é o que vai te garantir, cara, muita coisa. E nesse caso, o princípio fundamental, ele é o que dá base ali para todo o ramo da análise combinatória, seja permutação, combinação, os problemas de arranjo e por aí vai, tá? E aqui vai ser um PFC porque o princípio fundamental, ele é uma ação dividida em etapas. E aí nós temos essa ação, que é montar a peça do quebra-cabeça, escolher se vai ser um triângulo meio círculo com vão ou proeminência. Então a gente vai escolher triângulo vão, triângulo proeminência, meio círculo vão, meio círculo proeminência. E isso são as possibilidades. E aí você tem as etapas, que é o lado da esquerda, o lado da direita, o lado de cima, o lado de baixo. Então nós temos 4 etapas. Onde são 4 possibilidades para cada. 4 elevado à quarta potência dá 256. E aí você já pensa em marcar uma dessas, né? Marcar o certo. Só que calma. Isso aqui, essa quantidade, você está considerando, tá? Que essa peça aqui, ela é, por exemplo, diferente dessa. Vamos lá? Tá vendo? Ele está considerando que é diferente. Mas na verdade elas são iguais. Porque perceba que esse triângulo caiu para cá, o círculo caiu para cá, isso aqui caiu para cá, isso aqui caiu para cá. Então, você tem aqui peças iguais, mas esse PFC, ele está te dando que elas são diferentes. Ou seja, para eu desconsiderar as rotações, eu tenho que pensar que cada peça
possui 4 rotações, 4 formas dela aparecer. Então, para eu chegar na minha quantidade de peça, minha resposta, eu tenho que pegar o 256 e dividir por 4. Isso aí vai dar 64, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui. 256, fazendo a continha. Isso, 64. Então essa é a quantidade de peças que a gente consegue fazer no nosso quebra-cabeça. Então, resposta errado. Tá? Não são 256. A resposta são 64. Isso aqui é se você considerar rotações. Então, vou colocar aqui de vermelho. Ó. Considerando rotações. Perfeito. E aí a gente resolveu uma questão e veja que foi uma questão com uma dificuldade boa. Não subestimem a banca quadrix, tá? Não subestimem ela. Vamos continuar. Na verdade, a gente não pode subestimar nenhuma banca, galera. Nenhuma banca, falar aqui com vocês. Nenhuma banca ela tem que ser subestimada, tá? Nenhuma. Eu conversei assim com alguns profissionais, alguns professores, cara, e eu falo para vocês. A gente tem que respeitar as bancas, fazer uma preparação e não ficar só nas questões que a gente trabalha. Ah, se a minha banca é a Fundação Carlos Chagas, eu vou resolver só a questão da Fundação Carlos Chagas. Não. Você tem que resolver questões de professor de matemática. E é isso que eu procuro trazer aqui no curso. Tanto que as minhas listas e questões propostas são todas ali pautadas. E aí, quando sai um grande edital, a gente vai e traz aí o foco. Tá bom? Aí nós temos aqui, ó, um caso interessante que são várias provas ali, de modelos de provas que são ministrados, né? Então nós temos aqui uma mesma questão, o mesmo esboço e perguntas diferentes. E cada uma tem um nível de dificuldade. Então eu tentei colocar aqui elas um nível de dificuldade crescente. Tá bom? Então essa daqui é a mais fácil. Essa daqui é uma mediana. Essa daqui é um pouquinho mais difícil. E aí a gente vai aqui para umas questões da FGV. Tá bom? Vamos lá. Aqui, anagrama. Quando a gente fala de anagrama, geralmente nós falamos de permutação. Quase sempre anagrama é permutação. Existem raríssimos os casos em que eu já vi um anagrama que o cara estava resolvendo utilizando o PFC. Tá? Você pode trazer o PFC para te auxiliar, mas em via de regra, anagrama é permutação. Tá? E aí ele pergunta a 40.320 anagramas. Nesse caso aqui, a palavra anagrama, nós temos elementos repetidos. Isso nos dá o que nós chamamos de permutação com repetição. E o que nós fizemos ali atrás, o que a gente fez ali na primeira questão, ela configura o que a gente vai aplicar agora. A primeira questão, a gente fez ali a divisão para tirar ali os elementos repetidos. E aí a análise combinatória ela tem esse segredo, essa sutileza. Quando a gente quer tirar os casos repetidos, a gente divide. Porque o princípio fundamental da contagem é um princípio multiplicativo. Ele te traz ali a ideia, a base para a análise combinatória do ensino médio, que é a que cai ali nos nossos concursos. Tá. E aí você me pergunta, tá, professor, e aí? E aí que para a gente eliminar as repetições, eu tenho que dividir pela troca de posições das letras que se repetem. Aqui nós dividimos por 4, porque a peça poderia ter 4 lados e ela foi rotacionada 4 vezes. Então por isso a divisão por 4. Aqui eu não vou dividir por 4 porque tem 4 letras. Eu vou dividir por 4 fatorial. Porque eu tenho as possibilidades de trocar as 4 letras da palavra A. E aí, nós vamos aqui para a nossa resolução. Anagrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser uma permutação de 8 elementos, onde 4 aparecem repetidos. Vendo aqui as consoantes, nenhuma consoante é repetida.
Então vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial. Vamos abrir o 8 até o 4. Faço aquele cancelamento. Bom, 6 vezes 5, 30. 210. 1.680 anagramas. Ele tinha botado aqui 4.032, então gabarito errado. Tá? Muito provavelmente esse 40.320 é você pegando esse valor e multiplicando por 4 fatorial. Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Isso aí. Então, ó, observação. 40.320 seria o resultado da permutação simples e não a nossa permutação com elementos repetidos. Muito bom. Vamos continuar. Bebendo aqui uma água. Mais uma aqui, banca Quadrix. Acerca dos anagramas da palavra anagrama, exatamente 1.320 anagramas começam ou terminam com a letra A. Bom, aqui a gente entra num campo de restrição. Esse começa ou termina, deixa eu colocar aqui, ó. Te dá o caso ali de 3 possibilidades. Vamos analisá-las aqui. Começar ou terminar. Bom, ela pode... Eu vou colocar as mãos assim como se fosse o final. Tipo, positivo está começando e assim não está. Então, ó, pode estar com os dois, começam ou terminam. Porque o ou, ele dá a ideia da união, então pode ser os dois casos. Não é ou começa ou termina. Ele não colocou isso. Então, pode ser A e A. A própria palavra anagrama já é um anagrama que pode ser, né? Então, pode ser os dois. Pode ser assim. Pode ser assim. Não. Pode ser assim. Pode ser assim. E não pode ser assim. Então, ela pode começar com os dois. Começar e não terminar. Terminar e não começar. Terminar e começar. Enfim. Vocês entenderam? Enrolei aqui com a mão. Acontece. Mas a gente entendeu a ideia. Pode começar, ou pode só começar, ou pode só terminar. O que não pode acontecer é nem começar nem terminar. E aí a gente entra numa situação interessante que é a seguinte. Nós temos 3, então, possibilidades. Ó, vamos lá. Aqui nós temos 3 casos. Vou fazer a análise aqui do nosso item. Nós temos 3 casos, cara. Isso a gente fazendo da forma direta. Que seria começa e termina. Começa e não termina. Não começa e termina. E aí nós teríamos que fazer 3 contas. Então poderia ser a primeira ou. Tá vendo? Poderia ser uma coisa ou a outra. Eu teria que fazer o quê? Calcular esses casos e depois somar tudo. E aí, gente, aí entra o ponto. Aí entra o ponto aqui com vocês. Se eu fizer esse caso, eu vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que fazer 3 cálculos. Agora a gente tem a forma indireta de resolver esse item.
Como que é a nossa forma indireta? Você vai fazer o total menos o quarto caso. E que quarto caso é esse? Começa, termina, começa, não termina, não termina, não começa e termina. Não começa e não termina. O total nós já fizemos aqui no item anterior. O total de anagramas foi 1680. Mas se não tivesse, fosse, por exemplo, uma questão inédita ali do seu concurso, você teria que fazer o quê? Você teria que fazer esse cálculo, tá? Que não é muito complicado. Gente, tranquilo. Então, o total nós já fizemos, deu 1680. Até esqueci aqui que eu fui pensando em outras coisas, isso, 1680. Agora, o não começa e não termina, eu vou ter que pensar aqui no PFC para me ajudar. Lembra que eu comentei, ó? Eu comentei que nós utilizamos em algumas situações o PFC para auxiliar os problemas de permutação, de anagramas. E isso não foi diferente. Esse caso aí a gente vai utilizar. Tá? Não começa e não termina. Vamos lá. Como que seria isso? Vai ser um PFC de 3 etapas. Aqui seria a primeira letra. Aqui seria a última letra. E aqui são as demais. Em análise combinatória, nós começamos pela etapa com maior restrição. Se eu estou querendo que não comece e não termine, a minha restrição está sendo nos extremos. Então, eu vou começar respondendo essa daqui. Depois eu vou vir para cá. E por último, eu vou permutar as demais, com quem sobrou. A minha palavra é a palavra anagrama. Então, nós temos consoantes quatro, vogais quatro. Quatro possibilidades para essa etapa, porque as nossas letras, as nossas consoantes são todas distintas. Três possibilidades para essa etapa. Quando eu entro para as demais, nas demais eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho duas consoantes e quatro vogais, que são a letra A. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, quando eu vou perguntar as demais, eu vou ter uma permutação de 6 elementos, onde 4 são repetidos. Então, o meu problema vai ser 4 vezes 3 vezes essa permutação. Show. Agora, isso aqui vai ficar assim, assim. Fazemos o cancelamento. Vai ficar 12 vezes 30, que vão ser 360 anagramas. Então, a nossa resposta é o total menos 360. 1320.
Gabarito certo. Muito bom, muito bom, muito bom. Dá aquela hidratada na garganta, que é sempre bom. E aí tô deixando aí pra vocês tirarem aquele print, dar aquela olhada, que é muito importante. Agora, o que que eu trago aqui pra vocês? Eu trago aqui a seguinte reflexão. Ah, vamos resolver as questões da banca quadrix. Estamos resolvendo. Isso é o suficiente para você ser aprovado no seu concurso do Distrito Federal? Não. E outra coisa, vocês viram a diferença de nível para essa questão aqui e para essa? Uma pediu só o total. A outra, se você fizesse direto, você teria que fazer três, e ainda considerando as letras As fixas, permutando no meio, é um nível aí um pouquinho mais difícil. Sem contar, se você fizer o outro caso, que eu acho esse jeito aí mais fácil, você teria que ter ali um conhecimento de tirar o total e tudo mais. Então eu falo aqui para vocês essa ideia. Façam questões não só dessa banca. Façam a base, tá? Às vezes o professor, ele é muito orgulhoso, tá? E a gente pega aqui, por exemplo, ah, pô, já vou logo porque eu já domino a análise combinatória. Não, cara. Às vezes, ó, pega a base, pega aquelas questõezinhas mais tranquilas, vai resolvendo, para você parar aí, quem sabe, alguma lacuna. Às vezes você tá muito tempo sem ver o conteúdo, cara. Ninguém é perfeito. Se você fica um ano sem dar aula de análise combinatória, é um ano que você não faz questão, entendeu? E a minha sugestão é essa: resolva as questões, dá uma garipada ali na teoria, porque muita coisa às vezes a gente mata em teoria. Eu trouxe umas questões aí interessantes lá pro final, que são de combinação com elementos repetidos. Fica até o final, tá? Eu sei que vocês vão gostar. E é isso. E precisando aí do reforço, tá? Matemática superior tá de portas abertas, tá bem? É... Vamos lá. Tem algumas perguntas que pessoas me falam, cara, antes de a gente resolver esse item. Ah, professor, eu consigo tirar a dúvida? Consegue, cara. Você que tá pegando essa gravação, que você tá vendo ao vivo, não importa, tá? Se você ficar com dúvida em alguma questão, que isso é normal, tá? Você tem ali o canal diretamente para falar comigo. E eu atendo todos os professores da minha plataforma, tá? Às vezes, quando o professor me manda mensagem sábado, 11h30 da noite, eu deixo para responder no domingo seguinte, no dia seguinte. Mas aí a gente entende, né? Às vezes eu entendo que a pessoa só não quer esquecer, né? A pessoa não quer que eu responda ali num sábado à noite, né, gente? O professor tem vida, às vezes. Vamos aqui, vamos fazer aqui a nossa leitura. O momento bate-papo já foi. Vamos lá. Acerca dos anagramas da palavra anagrama, tá? 1/70 dos anagramas tem as vogais e as consoantes alternadas. Isso aqui já envolve uma fração, certo? Já envolve o conceito de fração. E a gente vai ter que fazer ali, calcular os anagramas que são alternados, porque a gente já calculou o total, que dá 1680. E aí colocar numa fração e ir simplificando. Eu considerei esse item um pouco mais difícil, porque você tem que trabalhar com elas alternadas e geralmente ali a gente não sabe direito como que faz, tá? Então eu considerei ela um pouquinho mais complicada de se fazer. Tudo bem? Vamos aqui então, vamos aqui para o nosso cálculo, tá? E aí a gente vai fazendo aqui a ideia. Vamos lá. Na palavra anagrama, só um minutinho. Primeiro vamos contar, nós temos 4 vogais, e 4 consoantes. Se eu quero vogais e consoantes alternadas, nós temos aqui dois casos. Eu vou chamar vogal, tá, gente, de V e consoante de C. Quais são os nossos casos?
E como resolver? Nós podemos ter vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vogal, consoante, ou consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. São casos aí delas sendo alternadas. Agora a gente vai brincar de princípio fundamental da contagem. Nós temos 4 vogais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos começar aqui com as nossas vogais. Vou fazer de azul as vogais. 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, 1 possibilidade. Fazer agora de vermelho as consoantes. Porém, contudo, todavia, nota-se que as letras A's, quando são trocadas de posição, elas geram um mesmo tipo de anagrama. Então, meio que esse 4 fatorial, você está vendo que vai dar 4 fatorial vezes 4 fatorial, ele vai ser cancelado, né? Tá dando 2 4 fatoriais aqui, por isso que eu coloquei um de azul e um de vermelho. O primeiro de azul 4 fatorial, o outro 4 fatorial. A gente consegue cancelar. Nosso resultado vai dar 24. Tudo bem? Fizemos aqui a primeira. Nota-se também que essa daqui, eu só vou trocar as letras vermelhas, as cores vermelhas e azuis. Também vai dar 24. A gente não precisa fazer esse último caso aqui. O que nos dá um total de anagramas igual a 48. Pois bem, então montando aqui a nossa fração, é 48 sobre 1680. Tá? Que nós já fizemos aqui. O total de anagramas é 1680. Tá? A gente já calculou. E aí você vai simplificando, dividindo por 2, dividindo por 3 e tal. Eu já vou dividir por 48 porque, pasmem, seu professor está utilizando calculadora. Acho que o mais importante aqui é a explicação, né? Isso aqui fica 1 sobre 35. Ele falou 1 sobre 70. Errado. Letra E. O que seria esse 1 sobre 70? Seria se você tivesse feito só um dos casos. Se você tivesse feito só o caso 1 e fizesse ali a comparação, você ia chegar em 1 sobre 70. Agora, são 2 casos, porque pode começar com vogal, começar com consoante. Você tem que dividir por 4 fatorial, porque você tem as letras A's que trocam entre si, tá? Ou você já desconsidera ela do cálculo, porque se você só tem letra A trocando, mas eu prefiro considerar, tá? Eu prefiro considerar, porque afinal de contas, se fosse, sei lá, anagrame, anagramu, você teria 3 letras A's e uma vogal diferente. Aí o certo seria 4, 3, 2, 1 dividido por 3 fatorial. Tá? Então, é por isso que eu gosto de colocar a ordem e depois dividir para minha mente, né? Minha mente trabalha melhor assim, não sei a de vocês. Tá bom? Então, ó, para esse bloco não ficar muito grande, facilitar a edição, a gente vai separar por aqui essa primeira parte. Finalizamos esse primeiro bloco. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Olá, meus queridos! E aí? Gostaram? Gostaram aqui dessa parte? Gostaram aqui da aula? Espero que sim, tá? Foi É muito bom resolver questões aqui de análise combinatória e tudo mais, tá bem? Só relembrando aqui alguns avisos, tá? Essa live ela está sendo gravada, ela está sendo editada e vai subir ali na plataforma aqui do nosso curso, Matemática Superior. Nós estamos com aulas, tá? Para o Profimate, para o PND. Estamos com as nossas trilhas de estudos, tá? A trilha de estudos do Distrito Federal já está disponível. Se você quiser maiores informações,
só você entrar em contato, você pode falar diretamente comigo. Na última live que a gente fez para o Distrito Federal, eu já falei muito da plataforma e tudo mais, expliquei direitinho para vocês, então, né, não vou repetir aqui, né, para trazer essas informações. E esse material com as anotações, ele vai estar disponível lá no curso. Então, vai ter a nossa aba ali do Distrito Federal, é só você ir lá, acessar e você consegue baixar esse material e muito mais, né? E muito mais. Tá bem? Vamos continuar, porque essa questão é muito boa, essa matéria é muito boa. A gente vai entrar agora num bloco que envolve questões de outros editais, né? De outras bancas. E eu espero que vocês gostem, que a dificuldade aí vai subir um pouquinho. Vamos lá? Começando, segue a vinheta. Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Vamos continuar aqui o nosso estudo de análise combinatória. E agora a gente vai entrar aqui nas questões de outras bancas. Vamos trabalhar aqui. Temos aqui uma questão da FGV que fala sobre análise combinatória. Considere ali a sigla SEDUC-MG, o número de permutações das letras dessa sigla que não possuem duas vogais juntas é igual a. Bom, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Que não possuem duas vogais juntas. É muito difícil trabalhar com isso daqui, de não ter vogais juntas. Tá? Qual é a ideia, então? Que não possuem duas vogais juntas. São somente duas vogais, né? Ótimo. Só somente essa e essa daqui. Menos mal. A ideia, então, de fazer separados, já que eu quero separados, a gente vai fazer o total menos elas juntas. Juntas é mais fácil de trabalhar. Então, separados, total menos juntas. E agora, o que a gente tem que fazer? Eu vou dar uma olhada aí na SEDUC-MG, né? As letras S, E, D, U, C, M, G. Ok, todas as letras distintas. Então, letras distintas. Isso aí configura uma permutação simples que a gente vai resolver aqui. Para calcular o total, vamos por partes. Qual o nosso total de letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser uma permutação de 7 elementos. Vai ser 7 fatorial. Bom, 5 fatorial, 6 fatorial é 720, vezes 7, vai dar 5.040. Agora, como que eu faço para considerá-las juntas? Para eu poder fazer aqui a minha diferença. Eu vou colocar aqui as letras da SEDUC-MG, só que eu vou colocar aqui, ó, as letras IU, SD, CMG. Essas daqui, a gente vai considerar que é um só elemento. Vogais, letras juntas, perdão. Ele fala que não possui duas vogais juntas, né? As letras juntas, a gente pensa que elas são uma só, porque elas se movem em blocos. Aí isso aqui gera mais um, isso aqui mais um, mais um, mais um, mais um. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma permutação de 6 elementos. Porém, as letras E e U, elas podem trocar entre si. Então, ó, P6
troca das letras mais o bloco eu. E aqui, troca das vogais entre si. Isso vai dar 6 fatorial vezes 2 fatorial. 6 fatorial é 720. Vezes 2 vai dar 1440. A gente pode subtrair isso aí de 5040. Resultado, 3.600 anagramas. Então, nós temos aqui as letras separadas, total e juntas. Fizemos aí uma questão bem interessante, né? Bem legal. Fica aí para vocês, então, essa dica, tá? Vou falar aqui com vocês, deixa eu alternar aqui. Fica aqui para vocês essa dica. Sempre que você tiver essa situação de totais, né? De letras juntas, tragam essa ideia. Como que eu faço separado? Separado, pensa nelas juntas e tira do total, tá? E aí vai ficar muito mais fácil. Porque se você for dividir em casos, nossa, vai dar muito trabalho para resolver. Vamos continuar? Mais um item aqui. 2 jogadores A e B disputam uma sequência de partidas de gamão. Sagra-se campeão aquele que vencer 3 partidas consecutivas. Então não é aquele que vencer 3 partidas, é aquele que vencer 3 partidas consecutivas. O número de maneiras distintas do jogador A ser o campeão, jogando no máximo 6 partidas. Então, ó, no máximo, nos dá a ideia de casos, não é isso? Nós vamos ter casos aqui a se considerar. Não é assim que a banda toca, você chegar e você sair calculando. A gente vai ter que fazer a separação de casos. Bom, vamos então analisar, né? Analisar aqui quais são os casos que a gente tem. Bom, para ele ganhar, ele pode ganhar com 3 partidas consecutivas. Vamos aqui para o outro. Né? Primeiro caso, que aqui a gente vai ter mais espaço, tá bom? Primeiro caso, ele ganha jogando 3 partidas. E a gente vai calcular. O caso é o jogador A, não é? Isso. Gente, 3 partidas consecutivas só pode ser essa sequência aqui. Tá? Ele ganhou todas. Então, uma possibilidade. Segundo caso. Segundo caso, ele ganhando com 4 partidas consecutivas. Para ele ganhar com 4 partidas, tem que ser consecutivas. O B tem que ser o primeiro e o A tem que ganhar as 3 últimas em sequência. Uma possibilidade. Professor, mas ali eu não posso permutar as letras, a letra B com a letra A? Não daria ali um problema de permutação? Não, não vai dar um problema de permutação. Porque tem que ser consecutivo. E se você deslocar o A para o início, você tem um primeiro caso. Não tem como o B jogar a quarta partida se o A ganhou as 3 primeiras. Não tem como o B estar no meio, porque aí não seriam 3 vitórias consecutivas do A. Então o B tem que estar no início. Tá bom? Terceiro caso. São aí com 5 partidas. Aqui a gente já começa a ter uma exploração. O B pode ganhar 2 partidas e o A ganhar as últimas 3. Vocês já perceberam que isso daqui, esse final, meio que vai acontecer em todos, né?
Porque para finalizar, o A tem que ganhar as 3 últimas. Só que pode acontecer também de ser assim, ó. A, B, A. Não pode acontecer CBA. E aqui nós temos 2 casos. E o nosso quarto caso, que ele falou no máximo 6 partidos, né? Agora vai começar a brincadeira. Cadê? A gente já sabe que termina com A. Tem que terminar com isso daqui. Vou até colocar aqui porque essa ficou sem, né? Tadinha, ficou triste. Pronto. Quais são as outras 3 partidas? Pode ser BBB? Não pode. Se for BBB, ela não fecha. Não pode ser BBA. Então, essa daqui tem que ser P no final, tá? Então pode ser A, B, B e fechando nessa. Pode ser B, A, B, fechando nessa. Bom, com 2B é isso. B no início, B no meio, B as 2 últimas. Pode ser também A, B. E aí fecha nesse caso. Tem mais alguma possibilidade? Não pode ser A. Não pode ser BBB. Não pode ser BAB, já coloquei. ABB, AAB. É isso. No caso seriam 8, mas são muitas ali restritas. Só vendo aqui se tem mais alguma, confirmando. A última tem que ser B. Acho que é isso mesmo. Não pode ser BBB. É, são 3 possibilidades. Alternativa, letra D. Muito bom. Só dando uma última averiguada aqui, né? Eu gosto sempre de olhar. E aproveitando e hidratando a garganta. Tem que finalizar com B, então eu só troco as 2 primeiras. Pode ser AB, BA, AA, tá certo. Porque tem que finalizar com B. A outra seria BB. BB não pode. É isso. Então são só 3 casos mesmo. Perfeito. Nossa, muito bom. E aí veja que a gente fez ali uma situação, foi uma questão de análise combinatória que a gente não utilizou nem PFC, nem permutação, nós utilizamos o conceito dela, o conceito da análise. Isso aí a gente chama de princípio aditivo, né? A gente vai pegando ali os casos, as possibilidades e somando. É uma forma aí também da gente trabalhar. Aqui, ó, banca FURB. Em uma escola, 5 professores da área das ciências exatas e naturais, 12 da área de ciências humanas, 6 professores de ciências sociais. Uma comissão para definir a organização da festa da família na escola será formada por 2 professores de uma área, 4 da outra e 2 da outra. Pode-se afirmar que a quantidade de comissões é diferente. Bom, vamos lá. Comissão. Deixa eu só. Tem um elemento aqui que está quase caindo. Comissão traz a ideia de grupos. E grupos é combinação. E aí nós temos as seguintes ideias, ó. Nós temos a primeira classe, ó. 5 professores, vamos aqui de vermelho. 5 professores da área de ciências exatas e naturais,
e você vai ter que colocar 2 dele. Então, para você escolher 2, você vai fazer uma combinação dos 5 agrupados 2 em 2. Depois, você tem 12 professores da área de ciências humanas e você vai precisar escolher 4 deles. Então, você vai fazer uma combinação dos 12 professores agrupados 4 em 4. Por último, mas não menos importante, vamos fazer aqui de roxo. 6 professores da área de ciências sociais, você vai ter que escolher 2. O que eu faço agora com isso, com esses dados? Professor, eu vou calcular essas combinações e no final eu vou somar ou eu vou multiplicar? Vem a dica ali do E e do OU, né? Você vai formar uma comissão com professor de ciências humanas e professor de ciências sociais e o outro? Ou você vai formar professor com ciências exatas, ou sociais, ou humanas? Se a sua resposta for ou, você vai ter que somar os casos. Se a sua resposta for e, significa que você está tendo etapas. Então você vai formar o primeiro grupo, em seguida você vai formar o segundo, em seguida você vai formar o terceiro. É uma ação dividida em etapas. E ação dividida em etapas é um PFC. Nesse caso é um PFC, tá? É uma ação dividida em etapas. Você vai precisar então calcular essas possibilidades, porque essas possibilidades são aqueles tracinhos das etapas. São aqueles tracinhos. Então, cada tracinho é uma combinação, tá? E aí, as possibilidades de cada etapa vão ser as possibilidades de grupos que você pode formar em cada uma das suas situações. Então, é isso que você vai fazer nesse item. Perfeito. Agora, gente, não tem muito o que pensar, tem muito o que fazer. Vamos calcular. Eu vou aqui para o lado para servir como rascunho, tá? Para eu ter mais espaço. E aí vou colocar só os resultados ali. Primeiro deu 10. Combinação de 12. Agrupados 4 em 4. Simplifica. 3 vezes 4, 12. Que infelizmente a gente vai ter que dividir, né? Para chegar no resultado final. Isso aqui vai dar 99 vezes 5. E a última, dá aquela simplificada. Quinze. Então nós temos essa daqui dando 10 como resultado. Essa daqui dando, 495. E essa daqui é 15. Pois bem. Então, a nossa conta difícil é fazer 495 vezes 15, né? Bom, é a conta difícil, né? Isso aqui vai dar, o total vai dar 74.250. Letra A. Questãozinha ótima aí pra gente trabalhar, né? Bom, vamos continuar. Tem muito conteúdo, muita coisa para ver. Mais uma aqui de anagramas, só que dessa vez aí falando da palavra Tocantins. Vamos dar uma olhadinha aqui então.
A quantidade de anagramas da palavra Tocantins que começam com a letra T e não terminam com a letra S é expressa por. Aqui, eu trouxe esse item para a gente trabalhar uma ideia que é a seguinte. Nós temos a palavra Tocantins, tá? E essa palavra Tocantins, ela, como é que se diz? Ela tá separada, né? Ela tem duas letras T's e duas letras N's. Então, eu vou fazer um trabalho aqui com vocês que consiste no seguinte. A gente vai verificar ali com o que que eu faço quando eu começo anagramas ali com letras repetidas. Quando eu deixo letras repetidas fixas, o que que eu faço? Entendeu? Será como que eu calculo? Será que eu multiplico? Será que depois eu divido? Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Não é? Qual o que que eu faço? É isso que a gente vai chegar aqui. Tá bom? Mas primeiro, eu quero os anagramas que começam com T, mas que não terminam com a letra S. Cara, não terminar com a letra S dá um trabalho. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos calcular o total que começa com a letra T. Vai pegar os que começam com T e terminam com S. E quando eu faço a diferença, eu tenho os que começam com T e não terminam com S. A grande sacada é você considerar que o seu total tem que começar com a letra T. Não dá para fazer diferente disso. Porque todos eles seguem essa mesma ideia, começam com T. Tá? Ah, professor, e se eu fizer o meu total sem começar com T? Aí você vai errar. Porque você quer usar anagramas que começam com T e não terminam com S. Se você fizer o total, você vai ter ali situações que não se enquadram na hora da diferença. Tem que fazer os que começam com T. Agora vamos aqui para a nossa analogia. Eu vou pegar os anagramas da palavra casa. Eu vou aqui colocar os anagramas que começam com consoante. Eu vou colocar aqui aqueles que começam com vogal. Quem começa com consoante, a gente tem, por exemplo, a letra C, que pode se ramificar para A, S, A, S, A, S, A, A. Depois nós temos a letra S, que pode ser A, C, A, C, A, C, A, A. Isso dá um total de 6 anagramas. Agora, se eu começar com a vogal, vou começar aqui com a letra A. Deixa eu só pensar aqui. Vamos lá. Olha a diferença de construção. Eu vou ter C-A-S, C-S-A, S-A-C, S-C-A, A-S-C, A-C-S. Eu vou ter os mesmos 6. Ok. Mas vocês viram a diferença de um para outro? Vamos analisar aqui agora a construção, tá bom? Aqui,
nós fizemos, não deu a mesma quantidade, apesar de a gente estar permutando 3 letras, não deu a mesma quantidade, que aqui considerou a repetição da letra A. A repetição da letra A fez com que deu 3 possibilidades aqui, enquanto aqui deram 6. Aqui já foi uma permutação simples. Por que foi uma permutação simples? Porque a minha letra A que está trocando aqui de posição, ela é diferente da letra A que está fixa. Então o segredo é esse. Quando você fixa um elemento, esse elemento não entra no cálculo. E aí você só vai permutar os outros. Quando eu fixar a letra T de Tocantins, a letra T que está fixa, ela não vai entrar no cálculo. A outra letra T que vai trabalhar como sendo uma permutação ali simples, não vai trocar de posição. E eu não vou precisar fazer 2 casos, porque pode ser a primeira letra T e a segunda letra T, porque vão gerar os mesmos anagramas. Eu não precisei ali, ó, fazer um outro caso com a outra letra A, porque daria todas as situações repetidas. Tá bem? Então, quando a gente fixa um elemento, aí que está agora a regra. Quando a gente fixa uma letra, e essa letra, por exemplo, aparece repetida, Tocantins, eu tiro uma dessas letras ali do cálculo. E eu não considero a troca ali de posições entre elas. Se eu tivesse fixado, por exemplo, em Tocantins, tivesse fixado a letra N, seria o mesmo caso. Tá? Agora, se eu falo começa com consoante, aí já daria um outro rolê. Porque eu teria que falar Tocantins. Eu teria que pensar naqueles que começam com T, e aí fixo, calcular o primeiro caso. Aqueles que começam com a letra N, fixar o N e calcular. E depois trabalhar com as demais letras que aparecem distintas. Porque os demais elementos vão trocar muito ali no cálculo. E aí eu preciso considerar eles. Tá? Então dá um cadinho de trabalho, tá vendo? Mas vamos lá. Vamos confiantes que eu sei que vai dar certo. Vamos aqui para o nosso total. Calculando o total. Bom, começa com a letra T. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter uma permutação de 8 elementos. Que nós temos a letra N, né? Então vai ser 2 aqui. Mais alguma outra? Não. Então é 8 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos guardar esse resultado aqui, tá? Agora aqui, começam com T e terminam com S. Começa com T e termina com S, eu tenho que pensar que o meu S aqui também está fixo. Tá? Então ele não entra no cálculo. E a minha letra T também está fixa, ela não entra no cálculo. Então eu vou perguntar eu vou ter que perguntar o cantinho. São essas as letras ali que a gente vai perguntar. São 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde a letra N ela está se repetindo. E agora, isso aqui a gente vai ter que fazer a diferença. Eu vou ter que fazer 8 fatorial sobre 2 menos 7 fatorial sobre 2. E colocar nesse formato aqui. Eu vou expandir o 8 fatorial como 8 vezes 7. Fator comum em evidência, que é o 7 fatorial. 8 menos 1, 7. Isso aqui vai ser 7 fatorial vezes 7 sobre 2. Alternativa, letra A. Falamos muito mais do que foi a resolução, né? A resolução foi relativamente rápida, mas foi uma questão aí muito boa para ser trabalhada. Bom, esse bloco está ficando um pouquinho grande. Vou verificar aqui a quantidade de questões que faltam, até para ver se a gente vai abrir mais uma. 1, 2, 3, 4. Dá tranquilamente para a gente fazer mais um bloco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar por aqui esse bloco e a gente volta com mais. Não saiam daí. Olá, meus queridos! E aí? Tudo certo? Foi um bloco bem bacana. A gente falou aqui de muitas questões de análise combinatória, tá? E agora a gente vai continuar com mais aqui uma parte de questões.
gente faz essa separação em blocos, tá? Para facilitar a edição. Acho que isso aí eu já comentei em algumas lives, tá certo? Vamos lá então, vamos começar mais um bloco. Não saiam daí. Olá, meus queridos! Vamos dar sequência aqui na nossa aula e a gente vai continuar resolvendo questões de análise combinatória. Agora, nós temos aqui uma questão da Banca Fundação Carlos Chagas. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Aqui, ó, a gente resolveu aqui essa última, que foi essa. Agora vamos lá. A turma do professor Luiz é composta por 12 rapazes e 8 moças. O professor Luiz ganhou 14 ingressos para uma peça de teatro para distribuir entre seus alunos. Ficou combinado que o grupo que irá ao teatro terá 7 rapazes e 7 moças. A quantidade de grupos distintos que o professor Luiz pode formar é... Bom, grupos, já comentei isso aqui com vocês. Quando falamos de grupos, estamos falando de combinação. Então, como são elementos distintos, aqui a gente vai fazer uma combinação simples. Aí aqui é a mesma ideia, ó. 12 rapazes e a gente vai escolher 7. Agora eu vou colocar aqui de vermelho, ó. 8 moças e teremos que escolher 7. Mesmo esquema daquela anterior. Vamos combinar os 12 rapazes com a sua quantidade. Doze menos 7, 5. Abro 12 até o 7. Faço agora os cancelamentos. 3 vezes 4, 12. Aqui, infelizmente, a gente vai ter que cortar o 10, né? Eu poderia... o 5 só dá com ele. Bom, 11 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Vai dar 792. Isso aí. Agora a combinação das moças. Abre o 8 até o 7. 8 possibilidades. Nós não iremos somar, tá bom? Nós iremos multiplicar, porque o grupo vai ter essa quantidade de rapazes e moças. Bom, isso aqui vai dar um número bem grande, né? Se não me engano, vai dar 6336. Deixa eu confirmar aqui. Porque, infelizmente, né, tem vários resultados que terminam ali com 6. Isso aí, 6336. Porque 7 vezes 8 é 56, né, gente? Então, isso aqui daria um número. Se é 56, isso aqui daria um número maior do que 5.600. Então, isso aí era 700 vezes 8. Então, o único número que é maior do que 5.600 é 6336. Então, foi isso aí que eu fiz aqui como cálculo. Tá certo? Então, às vezes a gente dá essas trapaceadas, né? Vamos continuar. Essa daqui, eu trouxe um item para a gente trabalhar com combinação com repetição. Isso é algo que tem um costume aí de cair em concurso, tá certo, galera? E a gente vai trabalhar com ela, com um exemplo, e vou ensinar para vocês como é que faz combinação com elementos repetidos. Bom, vamos entender aqui. O que é combinação com elementos repetidos? Nesse exemplo, a gente tem os sucos, né, que são 2 sabores e 4 opções, tá, de frutas. E aí você vai ter que escolher. Vamos supor que você tenha, sei lá, laranja e acerola. Você pode escolher laranja com acerola. Ou você pode colocar suco só de laranja, escolher laranja 2 vezes. Por que é um problema de combinação? Porque se você escolher um suco de laranja com acerola, é a mesma coisa que escolher acerola com laranja. Pelo menos é a ideia que a gente está trazendo aqui. E por que com elementos repetidos? Porque você pode optar só por laranja, ou só por acerola, ou só por maracujá. Então você não precisa necessariamente escolher, né? Ter que fazer uma dupla. Você pode ter ali a opção de você escolher ali uma repetição. Então a gente chama isso aqui de combinação com elementos repetidos. E para resolver uma combinação com elementos repetidos, vamos colocar aqui, ó.
que nós fazemos é o ponto e traço. Então, o que é o ponto e traço? Você vai colocar, ó, são 2 sabores e 4 opções de fruta. Você está escolhendo as frutas, não é? Então, você está escolhendo se vai ser maracujá, laranja. Então, você vai ter aqui, ó, a fruta 1, que é aquilo que você está escolhendo, tá? A fruta 3 e a fruta 4. E aí você vai separar essas frutas em tracinhos. E aqui você vai ter os seus 2 sabores, tá? Perceba que se você tiver, por exemplo, essa opção, você escolheu a fruta 1 2 vezes. Se você tiver essa opção aqui, você escolheu a fruta 2 e a fruta 3. E etc. Então, nós podemos concluir que esse esquema traz o seguinte, ó, a troca de posições entre os pontos e traços determinam as possibilidades do problema. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos trocar de posições os pontos e os traços. São 3 traços e 2 pontos. E cada troca de posição vai nos dar uma possibilidade. O total de troca de posições vai nos dar o total de possibilidades desse problema. Ótimo. Então, para você formar uma combinação com repetição, o melhor método aí que eu recomendo é o ponto e traço. Faz um esquemazinho, conta a quantidade de traços, tá? Os traços têm que estar entre as possibilidades e os pontos eles vão sendo encaixados ali. Visto isso, nós temos 5 elementos, nós temos, ó, então, sendo assim, isso aqui vai ser uma permutação de 5, 3 e 2, 5 fatorial, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Professor, por que uma permutação com elementos repetidos? Porque quando você troca 2 traços de posição, meio que você não gera possibilidade. Os traços são iguais e os pontos também. Você cancela. Então, isso aqui você vai ter uma permutação com elementos repetidos. Você tem 10 combinações. Então, o ponto e traço, ele serve para isso, para que você consiga, através de um problema de análise combinatória, você troca ali a ideia da combinação por uma permuta. Aí você deve estar falando, professor, mas tem uma fórmula de análise combinatória de combinação. Por que você não utiliza ela? Eu não utilizo ela porque a fórmula ela não resolve todos os casos de permutação de combinação com repetição. Esse aqui, por exemplo, que eu trouxe, ele é um problema mais complexo. Se você fosse tentar resolver pela fórmula, você não iria conseguir. E foi de uma questão aqui do IBAD, foi um concurso que teve no Acre em 2019. Então, não dava para ser resolvido se você fosse pelo método da fórmula, tá? Então, tem essa questão, tá? De fazer. Agora, qual vai ser aqui o nosso processo, tá? O nosso processo vai ser resolver aqui esse item, né? A gente vai trabalhar ali com essa questão de análise.
E eu vou trazer aqui um outro problema para que vocês consigam ter ali essa concepção. Tá? Eu vou trazer aqui um outro exemplo. Para que a gente entenda o que fazer ali, tá? Esse exemplo ele vai estar dividido em duas partes, tá, galera? Então, se prepare aí que a gente vai estar dividindo ele em duas partes. Eu vou colocar aqui a soma de elementos de uma equação. Vou colocar que vale uma soma igual a 6. Eita caramba, escolhi a cor errada. Fala que eles são números naturais. Quantas soluções essa equação possui? Tá, quantas soluções? Então, se eu quero saber a quantidade de soluções, tá? Quantidade, é, eu posso utilizar ali o ponto traço. Esse item, ele é resolvido pela fórmula, tá? A combinação de n mais p menos 1 e tal é resolvido. Eu não vou trabalhar a fórmula aqui, tá? Se você quiser pesquisar, fica à vontade. Nós somos professores, né? Agora, depois eu vou fazer uma pequena alteração nesse item e vocês vão ver como que já não vai ser possível resolver pela fórmula. Mas vamos lá. Aqui nós temos as letras, né, nossas variáveis, um traço entre cada uma delas e vão ser 6 pontos. Então, no momento que você vai deslocando ali os pontos entre os espaços, se você quiser que o x valha 3, aí você coloca 3 pontos ali no x. Aí o x vale 2, então 2 pontos ali no y, aí sobra 1 ponto para o z. Então você vai alocando ele. Mas aí beleza, aí você vai ter 6 pontos, 2 traços. Os traços ficam sempre entre, tá? Entre as letras, nunca nos extremos. Então vai ser uma permutação de 8, 6 e 2. 8 fatorial, 6 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 7, 28. Então você tem 28 soluções aqui, tá? 28 soluções. Agora, e se eu colocasse assim? A mesma coisa, só que agora em asterísticos. Em asterísco. Quantas soluções essa equação aí possui? Ah, professor, só o que mudou foi o n asterístico? Muito fácil. Nananina não. Se você está trabalhando agora com n asterístico, você não pode colocar os espaços vazios. Então você não tem mais a possibilidade do x ser zero, do y ser zero, do z ser zero. De você falar x igual a 6, 0, 0. Então você não tem mais essa possibilidade. Isso não entra mais ali em critério. E aí como que você faz, né, quando você tem isso? Como que você faz? Ou você trabalha com o total e tira os casos, né, em que dão zero. É uma opção. Eu não recomendo, porque dá muito trabalho você fixar o zero, enfim. Mas tem um método que é bem interessante. Se você não pode zerar, ou seja, você não pode deixar ali elementos vagos, isso significa
Você tem que deixar elementos fixos. Então, eu vou deixar 3 pontinhos fixos, porque eles não podem zerar. Então, 3 pontinhos fixos são 6, né? Sobram 3. E aí o meu problema, ele se torna um problema com 3 pontos e 2 traços. Professor, então você está falando o quê? Ué, você deixou o ponto fixo, ele não vai. Não, se eu deixei o ponto fixo, lembra, elementos fixos não entram no cálculo. Então, se você não quer zerar, já atribui pelo menos uma unidade para cada um deles. Eles não podem ser zero. Então você dá um pontinho, né? E dá um pontinho. E aí você, tá, deu 3 pontos, você sobrou 3. Então você vai permutar quem sobrou com os traços. E aí você vai ter ali as suas possibilidades, tá bom? Então, esse é um método aí que eu considero mais eficiente. Porque aí você vai resolver, né, com uma permutação de 5, 3 e 2. Das soluções. Então, esse exemplo aqui de baixo é um que você não consegue resolver pela fórmula. A fórmula não te dá essa possibilidade. Tá? E aí você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, é interessante você trabalhar com fórmulas e tal, outras vezes é interessante a ideia. Tá? E essa ideia do ponto e traço, eu considero ela maravilhosa. Tá? Eu sempre falo ali nas minhas aulas de análise combinatória, quando a gente vai trabalhar com concurso, eu sempre trago ela para que vocês, né, consigam aí ter um know-how bacana e consigam resolver, tá? Bom, temos aqui agora essa questão da banca IBAD, tá? E a gente vai finalizar aqui a nossa aula com ela. Ela fala assim, ó, um paliteiro é formado por um recipiente e 12 palitos de polímero. No setor de produção da empresa que fabrica esse paliteiro, é feita a pintura de todos os palitos para que o aspecto fique mais chamativo. São utilizadas as cores azul, vermelho, laranja, verde e rosa. Vamos colocar aqui, ó. E cada palito é pintado com apenas uma cor. O paliteiro tem uma cor fixa. Os diretores da empresa decidiram que todo paliteiro deve ter pelo menos um palito de cada uma das 5 cores disponíveis. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do paliteiro que essa empresa poderá produzir? Bom, o que você vai ter aqui? Você tem os palitos. E aí você vai ter que fazer assim, ó, o primeiro palito vai ser a cor azul, o segundo palito cor azul, o terceiro cor vermelho. Vou falar aqui com vocês. O quarto cor rosa e por aí vai. Então, nessa situação, as cores estão ali fixadas lá em cima. E os palitos são os pontos. É estranho, né? Palito não é traço, mas os palitos são os pontos. Porque eles que vão ser direcionados ali para as cores. E aí nós temos a seguinte situação. Vamos lá. Aí você tem aqui azul, vermelho. Laranja, verde e rosa. Um traço entre eles e 12 pontos. E aí você iria permutar isso aí maravilhosamente. Porém, nós temos essa restrição aqui de vermelho. Ó. Cada paliteiro deve haver pelo menos um palito de cada uma das 5 cores disponíveis. O que significa essa restrição? Essa restrição ela te indica que não pode ter palitos, né? Um paliteiro, né? Palitos, perdão. Não pode ter palitos sem nenhuma cor. Então não pode ficar nenhum deles em branco, sabe? Desculpa, cada um tem que ter uma das 5 cores disponíveis. Então não pode, desculpa. Não é que
cada palito vai ser pintado, perdão. Você não pode ter, por exemplo, cores faltando. Você tem que usar essas cores. Então você não pode ter nenhum palito sem a cor vermelha, ou a cor laranja, ou verde. Todos eles têm que ter pelo menos uma dessas cores. Então é o mesmo problema que a gente teve ali nas soluções de N-asterisco. Então, se cada um tem que ter pelo menos uma cor, já vamos tirar o elefante da sala. Vamos pegar então cada um desses pontos e jogando ali. Então eu fixo, ó, eu venho aqui, eu fixo os meus pontos. Então, ó, deixo pontos fixos. Se eles são fixos, eles saem do cálculo. E aí sobra o quê? 4 traços. Bom, tirei 5 de 12, sobraram 7 pontos. E agora eu faço aqui a minha permutação de 11 elementos, 7 e 4 repetidos. Abro o 11 até o 7. Faço aqui agora alguns cancelamentos. Isso aqui vai dar 330. Alternativa, letra A. Então perceba que um nível de interpretação muito grande, nós precisamos de um nível de interpretação muito grande para esse item, e conseguimos aí resolver, né? Trabalhar em combinação com elementos repetidos. Eu queria aí nessa aula trazer, né, essa dinâmica para você, você que está se preparando aí para o seu concurso, justamente porque é algo que eu acredito que eu possa dar uma contribuição bacana e é uma questão que quando cai, quase sempre o professor de matemática erra. Então acho que eu consegui dar uma luz aí para vocês nessa parte. Gente, espero aí que vocês tenham gostado aqui da nossa aula, desse nosso bloco. Finalizamos por aqui. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Bom, gente, é isso. Nós encerramos aqui a parte de análise combinatória para aqui o nosso concurso. Muito obrigado aí pela presença. Eu sei que eu fiquei devendo aí a parte de binômio de Newton, mas hoje nós iremos encerrar por aqui, tá? A gente vai continuar na nossa próxima semana, que seria ensino da matemática. A gente vai dividir em duas partes. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre binômio de Newton e também vamos entrar no ensino da matemática, que vai contemplar ali o nosso edital. Se você participou dessa live, se você gostou aí do conteúdo, de tudo que foi falado, não esqueça de deixar o seu like, porque ajuda muito a divulgação. E se você quiser participar dessa e de todas as lives que o Matemática Superior tem a oferecer, não se esqueça de fazer a sua inscrição, tá? Você pode fazer direto aqui pelo link da descrição, aqui no nosso vídeo, ou você pode entrar em contato diretamente comigo, para que você possa tirar todas as suas dúvidas e tudo mais, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Valeu!